estudante, tudo bem? Professor Iagnael aqui de volta para trazer aqui mais conteúdo de qualidade para você. E agora nós iremos continuar aqui as nossas aulas de direito empresarial, aulas que estão sendo muito importantes para você aí que ainda é aluno da faculdade ou já é um profissional atuando aí nesse ramo do direito empresarial. Vamos lá então? Vamos começar nossa aulinha? Nós paramos aí então no princípio da liberdade de concorrência. E agora nós iremos visualizar uma breve crítica da doutrina acerca desse princípio. Então, fica ligado, já abre o seu caderno, já abre o seu vademecum para você fazer a leitura das normas e fazer as anotações, tá bom? Então vamos aqui para o slide, estamos aí então começando a nossa aulinha e o que eu preciso explicar para você aqui é o seguinte. Nós temos o Estado, né? Então aqui a gente tem o nosso mapa representando o Estado. E nós sabemos que anteriormente as empresas aqui no nosso país, conforme a aula anterior, eram estatais. Então quem prestava o serviço para a população era o Estado, exatamente isso. Então a gente tinha um país totalmente estatizante. Beleza. Então nós tínhamos as empresas estatais que prestavam serviço para a população, né, para os consumidores que eram nós, a sociedade, a coletividade. Visualizamos que posteriormente nós tivemos o que? Grandes privatizações, né, vendas de empresas estatais. E aí então surgiu o que? Surgiu a concessão, venda e permissão para que o setor privado, ou seja, as empresas privadas, prestassem o mesmo serviço para a população. Mas o Estado, por óbvio, ele vendeu, concessionou e permitiu essas empresas privadas a explorar o serviço que anteriormente era público e, com isso, criou entidades, tá? Chamadas de agências reguladoras para regular esses mercados. Então nós temos aí as agências reguladoras, que nada mais é do que o pezinho do Estado, né, fiscalizando e atuando aí de uma forma a proteger o consumidor, né, a proteger o mercado e também a proteger a liberdade de concorrência, tá bom? Então temos aí as agências reguladoras que regulam o mercado. Beleza. Tendo essas agências reguladoras, estas servem para regular o mercado através do quê? De normas. Então a gente tem aqui uma função normativa. Serve para fiscalizar o cumprimento dessas normas. Então a gente tem aqui uma função executiva. E serve também para aplicar sanções àquelas empresas que não estão cumprindo e também mediar conflitos. Então a gente tem aqui aplicação de sanções e mediação de conflitos, que é uma função judicante. Então essas agências reguladoras, elas têm essas três funções. Tá, professor, e o que isso tem a ver com a liberdade de concorrência sendo infringida? Espera um pouquinho que a gente já vai visualizar isso aí, tá bom? Antes disso, eu tenho mais uma explicação importante aqui para você, que o Estado, visualizando garantir um serviço de qualidade e também a defender a sociedade, criou o Código de Defesa do Consumidor, que é o que a doutrina chama de atuação clássica do Estado, tá? Então, o Estado cria a agência reguladora e cria, de modo clássico, um Código de Defesa do Consumidor para garantir o direito da sociedade que está recebendo o serviço desses empresários, né, do setor privado, tá bom? Então, a gente acabou de visualizar que o Estado tem duas formas de garantir um serviço de qualidade para a sociedade e também de regular o mercado, que é através das agências reguladoras, com o intuito de melhorar o serviço desse setor privado. Tá bom. E o que isso causa de ruim, tá? O Código de Defesa do Consumidor, a gente não vai tratar sobre isso, tá bom? Porque o Código de Defesa do Consumidor é outra matéria. O Código de Defesa do Consumidor é ótimo, a gente não vai
criticar isso. A gente vai criticar o quê? As agências reguladoras, certo? Então, olha só o que está escrito aqui na doutrina de André Ramos. Se por um lado o Estado finge defender a livre concorrência, criando órgão com tal missão institucional, tais como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, por outro lado, é o próprio Estado quem ataca a sagrada liberdade de competição, intervindo cada vez mais na economia, criando vários obstáculos ao empreendedorismo. Nós sabemos que o nosso Estado brasileiro é um dos estados mais burocráticos que tem para se começar um negócio, né, para se abrir uma empresa. É tanta exigência, que se torna quase que impossível você se tornar um empresário aqui nesse país, né? A gente sabe que a política atual está querendo combater isso. O ministro Paulo Guedes já comentou sobre isso, né, que ele está querendo fazer mudanças, inclusive já tem aí algumas reformas de lei que já está ocorrendo, mas de qualquer forma nós temos aí essa burocracia. E os maiores causadores de burocracia aqui no país são as agências reguladoras. Olha só aí, ó. A gente tem a Anatel, a gente tem a ANP, né, Agência Nacional de Petróleo, a gente tem a ANEEL, ANS, Anvisa, ANA, Ancine, ANTAC, ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e a ANAC. Se você quiser se aprofundar ainda mais acerca de uma crítica sobre essas agências reguladoras, eu vou deixar aqui na descrição o link para você comprar um livro, tá? É um livro excelente que vai abordar exatamente os pontos específicos em que essas agências reguladoras causam um mal à sociedade, tá bom? Por quê? Resumidamente, essas agências reguladoras, elas criam tanta exigência que os empresários que se adaptam a essas exigências, eles acabam criando o quê? Oligopólios, né? Essas próprias agências reguladoras, elas estão trabalhando para que exista oligopólios e cartéis, porque um número bem específico de pessoas é que consegue atingir todas as exigências dessas agências reguladoras, tá? O que se torna muito difícil para um novo empresário que quer explorar essa área de conseguir cumprir todas essas exigências, tá bom? E isso torna o quê? A gente tendo cartéis e oligopólios, isso torna ruim para o consumidor, porque a gente acaba com a concorrência e aí esse número ínfimo de pessoas que cuidam desse comércio, né, desse mercado, eles podem taxar o preço que eles querem e nós, consumidores, acaba pagando um preço mais alto por um serviço de má qualidade. Quer um exemplo? A Anatel. A Anatel, ela coloca tanta exigência que quantas empresas a gente tem aí de telecomunicação? A gente consegue contar em uma mão, né, praticamente as empresas de telecomunicação que nós temos no Brasil. Agora você me fala, isso é livre concorrência? Né? Isso é um oligopólio. Eles tomam conta do mercado e eles que definem o preço e a forma de prestação de serviço. Sem contar que essas entidades das agências reguladoras, infelizmente, elas são formadas por técnicos, né? Muitas vezes por pessoas que prestam concursos públicos e passam nessas agências, né? A gente sabe que os presidentes das agências são nomeados aí por voto dos senadores e também pelo presidente, tá? Então eles têm mandatos, mas de qualquer forma a gente coloca nas mãos dessas pessoas, que muitas vezes não é a sociedade quem escolhe, são os deputados e senadores, né? Que a gente vota de forma semidireta, a gente tem essa democracia aí que é uma falsa democracia na minha opinião, a sua opinião pode ser outra. Enfim, então eles escolhem esses presidentes, né, dessas agências reguladoras e é eles quem vai ali administrar essas regras para a instituição privada, né, para essas empresas que exploram essas atividades aí que a gente está vendo, tá bom? Isso muitas vezes causa o quê? Causa corrupção, Então, isso aí causa, infelizmente, uma regulação, muitas vezes, que é a favor do mercado privado e não é a favor do consumidor. Essa outra empresa também que a gente percebe que tem pouca concorrência é a de aviação civil, né? A gente percebe aí, a gente tem poucos aviões aí, poucas empresas de aviões, né? A gente tem a Gol, tem a Latam,
enfim, tem outras empresas aí. Bom, continuando aqui, a gente finaliza com uma pergunta. Como o Estado faz, então, para garantir essa livre concorrência? Né? Essa é a pergunta-chave aqui do nosso princípio da liberdade de concorrência. E a gente tem duas leis que tentam garantir essa liberdade de concorrência. A gente tem a Lei 9.279 de 96, que cuida das patentes industriais, e a Lei 12.529 de 1996 também, que cuida do Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência, ok? Então, a Lei 9.279 trouxe um artigo aqui de exemplo para você, o artigo 183, que diz o seguinte: comete crime contra a patente de invenção ou de modelo de utilidade quem fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade sem autorização do titular. Então eu crio ali, eu faço uma invenção, eu crio um novo tipo de tecnologia, um celular diferenciado, e aí eu patentio. Uma empresa descobre esse projeto e vai lá e lança esse produto primeiro no mercado. Isso é um crime, isso não pode, isso é patente minha, eu criei esse produto. Então a empresa não pode se utilizar desse produto e sair na frente porque ela está ferindo a concorrência do meu mercado, ok? Usa meio ou processo que seja objeto de patente ou invenção sem autorização do titular, tá? Então se usar aí o objeto dessa invenção, dessa patente, não pode, beleza? Então, a Lei 9.279, ela visa coibir o quê? As práticas de concorrência desleal, tá? Então, o meu concorrente não pode pegar a minha patente e sair na minha frente, porque isso é desleal. Então, peraí, você que invente o seu e respeite o meu, beleza? A Lei 12.529/96, ela traz algumas sanções que pune os atos que configurem infração contra a ordem econômica, tá bom? Então é uma lei aí que você tem que dar uma lida para você se tornar um profissional de sucesso aí no ramo da advocacia empresarial, tá bom? Porque você pode pegar uma empresa que tem aí essa violação de patente, que tem aí um concorrente que cometeu alguma infração contra a ordem econômica e você tem que estar aí ajudando a sua empresa, certo? Então a gente finaliza aqui a nossa aulinha de liberdade de concorrência, tá? E agora na próxima aula a gente vai tratar do princípio da garantia da defesa privada, tá bom? Um princípio curtinho também, rapidinho. Então espero você na próxima aula, tá bom? Então, pausa o vídeo, né? Parou aqui, vai tomar um café, descansa aí 5 a 10 minutinhos, depois você volta aqui para a gente continuar aí o nosso conhecimento, tá bom? Vou esperar você aqui. Tchau, tchau!